Olá, queridos! No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus se apresentou como a luz do mundo. Agora, ele ilustra esse ensino curando um homem cego de nascença. Jesus dá mais uma prova de sua divindade, uma vez que era crença comum que só Deus poderia dar vista a um cego de nascença, uma vez que a cegueira era considerada maldição divina. Só Deus poderia remover essa maldição. Além disto, dar vista a um cego de nascença era uma obra criadora e só Deus tem poder para criar. Esse é um dos milagres mais bem documentados das Escrituras, pois os vizinhos, os pais e os opositores precisaram admitir que de fato o homem era cego de nascença e agora estava enxergando. O capítulo contém 7 cenas. Primeiro, o milagre. Segundo, o homem interrogado pelos vizinhos. Terceiro, o homem interrogado pelos fariseus. Quarto, os pais são interrogados. Quinto, o homem é interrogado novamente. Sexto, a procura de Jesus pelo homem. E sétimo, o significado do milagre. No capítulo 9, versos de 1 a 7, Jesus ainda está em Jerusalém. Ao caminhar, vê um homem cego de nascença. Nos evangelhos, esse é o único milagre relatado no qual se diz que alguém sofria desde o seu nascimento. Um homem cego é visto ou então permanecerá na escuridão. Há algumas pessoas que ou Jesus as enxerga ou então ficarão esquecidas, marginalizadas, cobertas pelo manto escuro das trevas. 5 fatos nos chamam a atenção nesse milagre operado por Jesus. Em primeiro lugar, uma pergunta perturbadora. Ao verem o homem cego, os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Em vez de buscar uma solução para o problema alheio, eles queriam especular sobre o problema filosófico da origem do mal. Os judeus relacionavam cada infelicidade a um pecado em particular. Desta forma, os amigos de Jó relacionaram as suas aflições a seus supostos pecados. E no tempo de Jesus, esse tipo de raciocínio ainda era prevalecente. Obviamente, Jesus não aprovava essa ênfase exagerada. Jesus responde de maneira esclarecedora: nem o homem pecou e nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestasse as obras de Deus. É claro que Jesus não estava com isto insinuando haver pessoas sem pecado, nem induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado imediato de um pecado imediato. Também Jesus não estava afirmando que aquele homem havia nascido cego especialmente para ser agora alvo do seu milagre. Jesus estava dizendo que o sofrimento alheio não deveria ser o alvo de especulação, e sim de uma ação de misericórdia. Isso não significa que Deus intencionalmente fez a criança nascer cega para depois de muitos anos revelar a sua glória, tirando-a da cegueira. Pensar assim também seria uma afronta ao caráter de Deus. O sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança, e quando ela se tornou adulta, a fez recuperar a vista, a fim de que visse a glória de Deus na face de Jesus Cristo. As tragédias dão a Deus uma oportunidade de se revelar de formas singulares. No verso 4 do capítulo 9, Jesus confirma a sua declaração dizendo que as obras do Pai devem ser feitas com presteza e urgência, pois haverá um tempo quando a noite chegar que não será mais possível trabalhar. Antes de abrir os olhos do cego, no verso 5, Jesus reafirmou a seus discípulos o que havia dito aos judeus: Eu sou a luz do mundo.
Assim, nos versos 6 e 7, ele faz um milagre inédito na história. Não havia ainda nenhum registro de que um cego de nascença tivesse sido curado. Jesus concedeu visão a um homem que nascera cego. Não foi a restauração da visão perdida, foi um ato de criação. Criar algo que não existia. Cada cura de Jesus tinha um ritual diferente. Ele nunca tratou as pessoas como massa. Sempre cuidou de cada indivíduo de forma individual e de forma pessoal e singular. Nesse caso, Jesus usou um método aparentemente estranho. Antes de curar o homem, cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e passou essa terra molhada nos seus olhos. A saliva era muito comum no mundo antigo como um recurso terapêutico. Depois Jesus mandou o homem ir ao tanque de Siloé se lavar. O homem foi, levantou-se e voltou vendo. Jesus produziu nele, queridos, um desconforto e depois o curou. Jesus o tocou e depois o sarou. Jesus o desafiou a crer em sua palavra e depois o milagre ocorreu. Quando o lodo foi lavado dos olhos do cego, todas as outras limitações foram removidas também, de modo que as dores e os sofrimentos do nascimento acabaram e as dores e os terrores passaram. As ligações com o pecado se foram e uma luz e uma liberdade gloriosa surgiram. Jesus, a luz do mundo, quer abrir seus olhos hoje. O que te cega ou limita? Permita que Ele remova suas trevas e traga nova visão, a visão de Cristo na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.